Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. E hoje eu trago um assunto bastante interessante para conversar com vocês. A gente, como professor de física, sempre tenta trazer experiências que sejam mais envolventes para os nossos estudantes. E certamente uma dessas experiências é o laboratório, a análise dos experimentos, ver aquele fenômeno físico acontecendo na prática. Mas muitas vezes a gente ou não tem um laboratório à disposição no momento da nossa aula, ou então a gente quer fazer uma aula mais investigativa, onde o estudante prevê um determinado fenômeno, prevê que um determinado fenômeno físico aconteça, ele faz o experimento e aí depois quer analisar se aquela previsão dele estava correta ou não. Como é que a gente pode fazer isso usando tecnologias digitais de informação e comunicação? Uma dessas formas é por meio do software de análise e aquisição de dados chamado Tracker. Ele é um software livre, ele está à disposição de qualquer um de nós para baixar e para utilizar. E eu quero mostrar para vocês aqui hoje um pouquinho, um tutorial básico e uns experimentos que eu fiz para que vocês compartilhem e acompanhem aqui comigo uma análise de um movimento interessante. E esse aqui é o site do software Tracker, tracker.physlets.org. Aqui tem disponível a versão 5.1.5, que acho que foi a última que eles testaram, disponíveis para Linux, OS e Windows. E tem uma versão beta, ainda em testes, 6.0, foi essa que eu baixei e vocês vão me ver utilizá-la, tá bom? Para quem não tem como instalar o software ou então quer usar pelo navegador, tem aqui a opção do Tracker online. Então aqui vocês vão fazer o download, instalar no computador de vocês ou então acessar via navegador e vou abrir aqui para vocês o Tracker. Vocês vão ver que ele tem uma interface bastante simples, mais amigável. Então tá aqui aberto para vocês. Temos as abas tradicionais, arquivo, para abrir e salvar e exportar os projetos que você vai fazer aqui. E eu vou abrir então um vídeo. Eu posso simplesmente abrir aqui os meus arquivos, vir no vídeo que eu quero. Eu já gravei um vídeo. E uma informação muito importante, tá, pessoal? Ontem eu fiz um vídeo do movimento, eu queria analisar o movimento de um martelo quando ele é lançado ao ar. E eu fiz um vídeo com 24 frames por segundo e uma boa qualidade de imagem. E aí, na hora que eu fui analisar, ficou muito ruim. O ideal é que eu tenha o máximo possível de frames por segundo. Então, a minha câmera, eu consegui filmar ela, fiz um outro teste, fiz um outro vídeo, e eu filmei ela com uma qualidade um pouco menor, mas com 60 frames por segundo. E aí ficou perfeito minha análise. Então, quando eu faço análise de um movimento que acontece muito rápido, como um movimento de queda livre, um movimento de lançamento de projétil, então o ideal é que eu tenha um dispositivo de captura de vídeo que me forneça uma taxa, os frames, que é a quantidade de quadros por segundo, o máximo, o maior possível. Então, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu consegui salvar com 60 frames por segundo, tá bom? Vou jogar aqui. Então, eu já fiz uma pré-edição, só para deixar só a parte que interessa. Você pode fazer também essa edição aqui, mesmo pelo software, não tem problema. Só que eu só cortei para ele ficar menorzinho mesmo. Então, às vezes ele dá, pelo menos aqui no meu computador, dá esse problema. Ele diz que, como o vídeo é um pouco grande, ele diz que travou durante o carregamento. E aí eu simplesmente
dou aqui esperar, ele demora um pouquinho, mas ele carrega, tá bom? Então, enquanto ele vai carregando, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês como seria o tracker online. Então, vocês veem que ele é bastante parecido com o software. Ele roda aqui direto no navegador. Não testei como é que ele fica no navegador do celular. Talvez não fique assim tão bom, porque a tela do celular é pequena, mas eu acredito que dê sim para fazer as análises também pelo dispositivo móvel. Vamos voltar ali. Opa, já carregou. Então, temos aqui o vídeo que eu filmei. Vejam só, eu vou colocar aqui para dar o play para vocês analisarem. Então, o que eu quero verificar? Eu quero verificar o movimento completo do martelo. Então, o martelo é um corpo extenso, ele tem um ponto aqui, que eu marquei com uma fitinha vermelha, que eu coloquei ele em equilíbrio e determinei o centro de massa. Então, esse ponto com a fitinha vermelha aqui é o centro de massa do martelo. E eu vou fazer esse lançamento oblíquo com o martelo girando. Então, eu quero observar esse movimento de translação junto com o movimento de rotação do martelo. Isso vai ser interessante até para a gente confirmar aquilo que a gente aprende em mecânica, que a gente aprende em mecânica clássica, de que nos movimentos, quando eu analiso um corpo extenso, a força, no caso, força gravitacional, que é a que age aqui nesse movimento, ela atua, claro, por todas as partículas que compõem esse corpo extenso. Mas eu também posso determinar a resultante de todas as forças, e eu vejo que é como se a força gravitacional tivesse agindo no ponto onde eu tenho o centro de massa do meu corpo. Então, o que eu espero? A gente sabe que se eu pego um corpo pontual e lanço ele, a trajetória é uma trajetória parabólica. Então, o que eu imagino, o que eu espero aqui? Que o centro de massa do meu martelo, de fato, faça uma trajetória parabólica e que os demais pontos do meu objeto aqui, do meu corpo extenso, façam uma combinação desse movimento de translação com o movimento de rotação. Então, é isso que a gente vai analisar aqui hoje. Vejam aqui o vídeo. Vocês já devem estar observando. E aqui ele vai passando, né? Frame a frame. E olha lá o primeiro lançamento que eu fiz. O vídeo tem outros lançamentos, mas eu vou focar nesse primeiro aqui, que é o que a gente quer analisar. Vocês veem que passou aqui vários frames. O ideal é que eu marque, eu preciso, na verdade, para qualquer vídeo que eu precisar analisar, eu tenho que marcar exatamente o ponto onde eu vou começar as minhas análises e o ponto onde eu vou terminá-las. Então, eu venho aqui, de novo, vou reiniciar o vídeo e vou marcar aqui aproximadamente, vou dar o pause para ver aproximadamente o ponto em que o movimento começa. Então, um pouquinho antes aqui, eu tenho como voltar frame a frame. Ó. Então, eu vou voltar mais um, voltar. Bom, parece que esse aqui é um bom ponto para eu escolher como meu frame inicial. Eu já, de acordo aqui, ó, posso dar um zoom, usando meu mouse, já saiu da minha mão. Então, eu vou usar esse aqui como meu ponto 1, meu frame 1. Eu clico aqui com o botão direito do mouse e determino esse como quadro inicial. Vou jogar aqui o vídeo, ele faz um movimento, e aí depois ele sai do quadro. Vou voltar aqui um pouquinho.
Eu acho que aqui praticamente ele está todo enquadrado, o martelo, então eu vou pegar e determinar este aqui como o meu frame final. Mesma coisa, clico com o botão direito, determino esse como quadro final. Então agora eu já tenho o trecho do vídeo que eu vou analisar. O quadro inicial e o quadro final. O que mais que eu preciso para fazer a análise desse vídeo? Eu preciso determinar o eixo de coordenadas. Então, vocês viram aqui que eu cliquei nesse objeto aqui, roxo. Esse aqui é um eixo de coordenadas. Vou vir aqui para o início do meu vídeo e eu vou escolher o eixo de coordenadas que eu acho que é mais apropriado para mim. Tem um pouquinho de distorção na imagem, como a gente pode ver, a câmera faz esse efeito meio olho de peixe. Mas eu vou colocar aqui, ó, praticamente bem no início do meu ponto, do fim do cabo aqui do martelo, eu vou colocar como sendo o meu ponto inicial da trajetória. A minha câmera, eu acho que ela estava meio nivelada, espero que sim. Então, eu vou usar aqui esse eixo. Se eu quisesse alterar aqui, por exemplo, se a minha câmera filmou um pouco torto e eu quero alterar o eixo, a gente tem como alterar aqui sem grandes dificuldades. Só clicando com o botão esquerdo mesmo do mouse e arrastando. Então, estou aqui com o meu sistema de coordenadas. E antes de eu fazer a análise em si, o track da trajetória, eu preciso definir uma escala. Para ele fazer essas medidas com uma escala parecida com a escala original, eu tenho que vir aqui, onde eu tenho uma opção de medição, e eu venho em bastão de medição. Vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Temos o bastão. E aí, o que eu faço? Eu fiz essa, vendo que eu fiz essas marcas na parede? Cada um desses intervalos tem 10 centímetros. Então, aqui do primeiro até o último, eu tenho 10, 20, 30, 40 centímetros. Vou dar aqui um zoom bem grande. Marquei o primeiro ponto lá, em cima. E o segundo ponto aqui embaixo. Vou deixar um mais vertical aqui que eu consegui. E eu vou marcar aqui, então, 0,4 metros ou 40 centímetros. Isto feito com eixo coordenado determinado, com o bastão de calibração feito, ou seja, a minha medida de referência feita. Eu vou ter aqui, agora, que analisar os pontos da minha imagem. E como é que eu vou fazer isso? Tá vendo que aqui tem track? Tem duas formas. Uma é um track manual e outra é um track automático. Eu fiz um teste aqui de fazer um track automático e não ficou muito bacana, porque mesmo com 60 frames por segundo, como o movimento ali acontece muito rápido, a imagem fica desfocada e é um pouco difícil de fazer esse acompanhamento do vídeo, né? Um acompanhamento automático de um ponto específico. O ideal, por exemplo, seria fazer um vídeo onde você tivesse um alvo bem delimitado, uma sinalização bem delimitada de qual ponto você quer acompanhar, e aí ele reconhece por imagem, faz esse track automático. Mas aqui, então, eu vou fazer um track manual. Primeiro, tanto no automático quanto no manual, você tem que definir os pontos que você vai querer analisar, chamados pontos de massa. Então, eu vou criar aqui um ponto de massa, que eu vou chamar de A, e eu quero analisar 3 pontos desse meu martelo. Eu quero analisar o movimento do centro de massa, o movimento ali perto da cabeça do martelo e o movimento lá no finalzinho do cabo do martelo. Então, eu vou analisar 3 trajetórias. Vou pegar aqui, então, um ponto de massa B e um ponto de massa C. Venho aqui, clico no ponto de massa A e vou definir
os pontos aqui da trajetória. Como é que eu faço isso? Eu tenho que clicar no Shift, viu que mudou agora um pouquinho o meu cursor. O ponto de massa A vai ser a cabeça do martelo. Então, eu vou pegar aqui e vou clicar. Marquei o primeiro ponto, ele já pulou para o frame seguinte. Então, agora está aqui, aqui, e frame a frame, eu vou definindo qual é o ponto que eu quero rastrear. Então, estou aqui, analisando. Consigo dar um zoom também para tentar o máximo de precisão possível nas minhas marcações. Vamos lá. Vou marcar aqui mais ou menos no meio, sempre da cabeça do martelo. Vejam que, mesmo com 60 frames por segundo, a imagem não consegue ficar tão nítida. Mas já é super tranquilo da gente fazer essa análise que a gente quer. Quando eu fiz com 24 frames por segundo, esse tipo de movimento não ficou legal. Então, ó, vocês estão vendo que eu estou marcando manualmente, ponto a ponto aqui, mais ou menos na metade aqui da cabeça do martelo. Então, vou marcando todos esses pontos. Como eu tenho aqui um vídeo com vários frames, dá esse trabalhinho um pouquinho maior, mas também não é nada assim muito complicado de se fazer, não demora tanto tempo, tá? Então, vou continuar aqui marcando para vocês verem. Terminando já. Últimos pontos. E acabou? Será? Acabou? Deixa eu ver. Acabou. Então, esse aqui foi o último frame marcado, um total de 50 frames. Então, tenho 50 pontos de análise aqui da minha trajetória. Vou voltar ali para o quadro inicial. Tenho, então, aqui, ó, todos os pontos marcados referentes à minha trajetória do ponto de massa A. Eu posso vir aqui agora, clicar no ponto de massa B, e vou escolher o ponto de massa B como sendo a base aqui, o ponto da extremidade do martelo. Vou fazer aqui e passar bem rapidinho para vocês verem. Muito bem, ponto de massa B marcado. Vamos agora marcar o ponto de massa C. E esse ponto de massa C eu vou escolher como sendo aquela marcação que eu fiz do centro de massa do meu martelo. Vamos lá, rapidinho também. Pronto, marcamos todos os pontos, todos os 50 pontos das 3 trajetórias que eu quero analisar. E o que a gente obteve, né? Olha só que interessante. Vamos voltar aqui no começo do vídeo. Opa, voltamos aqui. Deixa eu diminuir um pouco o zoom para a gente ver o vídeo inteiro. Aí está. Vou apertar aqui o play
Veja só, né? Que legal. A gente vê bem a trajetória diferente de cada um dos pontos. E aqui, ao lado, eu consigo ver os gráficos que resultaram. Inclusive, eu posso adicionar mais gráficos. Então, aqui eu vejo um gráfico do ponto de massa C, que é o meu centro de massa. O meu gráfico X por T, praticamente uma reta, indicando que a posição horizontal tem uma velocidade constante. Inclusive, eu consigo, analisando esses dados aqui, determinar qual foi essa velocidade horizontal com que o meu martelo foi lançado inicialmente. Aqui eu tenho a minha posição do eixo vertical, minha coordenada Y vertical, e a gente vê perfeitamente como essa curva fita a parábola. Então, inclusive, a partir dos dados desse gráfico, eu consigo determinar a aceleração da gravidade, consigo determinar a velocidade inicial, aqui, a velocidade com que ele é lançado com relação à coordenada vertical. E eu posso, se eu quiser vir aqui, ó, tenho 2 gráficos, posso selecionar 3. Eu posso ver aqui um gráfico, por exemplo, da coordenada y pela coordenada x, que é como ele varia ali no espaço, a trajetória dele no espaço. Então, eu vejo que do ponto aqui de lançamento até o ponto final, ele percorreu uma trajetória horizontal de aproximadamente 2,2 metros, usando aqui como parâmetro a marcação que eu fiz na parede. Então, é bem interessante a gente poder analisar isso aqui. E aqui embaixo eu também tenho a minha série de dados do experimento. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui, selecionar todos os dados, copiar, né? Copiar aqui como formatado ou com precisão total, vou botar aqui como formatado mesmo, e eu posso abrir algum software que eu utilize para fazer gráficos, como Excel, Google Sheets, ou algum software mais profissional mesmo de análise, como o Origin. Eu posso exportar aqui os dados e, a partir desses dados, construir e fazer uma análise dos gráficos. Então, eu posso pegar aqui, ó, selecionar todos os parâmetros. Eu vou querer só analisar Y por tempo, só a vertical aqui para vocês darem uma olhada. Eu vou pegar aqui minha coordenada, meus... Depois eu vejo isso aqui. Pegar aqui minhas coordenadas. Vamos lá, de novo. Meus pontos T, meus pontos Y. Estou segurando aqui o Ctrl para conseguir selecionar tudo. E aí eu venho inserir gráfico de dispersão. Olha lá que bonitinho. Tenho o meu gráfico. Claro que, como a imagem não é 100% precisa, a gente está fazendo isso de forma manual, não vai ficar 100% perfeito, mas tá muito bom, tá bem razoável. Posso vir aqui, clicar nessa série de dados, clicar com o botão direito e adicionar linha de tendência. No caso aqui, claro, não é uma aproximação linear, visivelmente é uma aproximação polinomial de ordem 2, então eu clico aqui em polinomial, ordem 2, e eu vou aqui exibir equação no gráfico. Então, eu venho aqui, aumento um pouco minha equação e voilá! Aqui eu tenho as informações. O que a gente esperaria? Bom, a gente sabe que o movimento vertical é um movimento uniformemente variado, então ele segue lá a equação do sorvetão. Então, y seria um y0, que é uma posição inicial, mais um v0t, um v0yt,
menos no caso, porque a aceleração está para baixo, menos g sobre 2t quadrado. Bom, a gente vê aqui que a aceleração da gravidade está um pouquinho maior do que deveria. Aqui para a gente deu, como aqui é g sobre 2, então deu aproximadamente 11 metros por segundo ao quadrado. Então, teve um erro aqui nessa medição. Provavelmente esse erro deve estar relacionado à escala que eu coloquei ali na parede, porque como a câmera distorce um pouco a imagem e a medição foi feita na parede e o martelo foi lançado um pouquinho afastado da parede, às vezes essa pequena diferença de escala foi suficiente para provocar aqui esse erro. Mas não é um erro muito grande, mais ou menos um erro de 10% do que deveria. Então, aqui deveria dar 4,9, vamos dizer assim, se fosse pensando numa aceleração da gravidade de 9,8, deu um pouquinho mais do que isso, mas tudo bem, tá? Mais ou menos dentro do esperado, deu para a gente ter uma boa noção de como a gente pode usar o software. Então, aqui eu fiz usei essa opção, salvei, copiei aqui os dados e joguei no software, mas a gente consegue fazer essas análises por aqui também. Então, aqui eu estou mostrando a massa C, posso ver, olha que bonito que fica o movimento da base, dá para ver bem o movimento não só de translação, mas também como de rotação do martelo, né? E eu posso fazer uma análise, essa análise que eu fiz de regressão, para saber a curva, eu posso fazer aqui pelo software também. É só eu vir aqui em Janela, Ferramenta de Dados, Analisar, e aí está, né? Então, tenho aqui minhas coordenadas x e y da massa B. Eu posso utilizar, fazer aqui a análise, por exemplo, da massa A. Então, seleciono aqui a massa A, que é o ponto ali da extremidade do martelo, ou ali, novamente, né, fazer a análise do centro de massa. Então, venho ali, janela, analisar. Aqui estamos com a massa C e eu vou fazer uma análise. Vou clicar aqui, analisar, ajuste de curva parabólico. Ele vai aqui fazer o fit parabólico. Veja que aqui está y por x. Eu quero y por t. Então, coloquei aqui y por t e eu tenho aqui a minha parábola. E aqui, novamente, o valor do coeficiente aqui, A, que acompanha t quadrado, que deu menos 5,5, que foi o mesmo resultado que a gente obteve analisando ali no Excel. Então, eu posso analisar esses dados aqui e depois exportar esses dados também para analisar em outro momento. E, bom, isso era um pouquinho do que eu queria mostrar para vocês do software. É claro que ele tem várias outras possibilidades. Eu posso visualizar aqui também os caminhos, as trajetórias. Posso visualizar, como vocês vão ver aqui, né? Posso visualizar todos os pontos ao longo dessa trajetória e exportar um vídeo ou um GIF mostrando todos esses pontos. Posso também fazer uma análise dos vetores de velocidade, a aceleração, então dependendo do caso que eu for analisar, é interessante. Posso fazer aqui medições, então posso pegar aqui uma fita métrica. Eu quero, por exemplo, saber qual foi aqui a distância ali de lançamento até o ponto de chegada ali, mais ou menos, então 2,3 metros de distância. Então, todos essas ferramentas estão disponíveis para a gente fazer as análises aqui, beleza? Bom, pessoal, para finalizar, então, aqui a gente tem a opção de salvar. Então, o interessante desse projeto, para você poder reabrir aqui no Tracker e reanalisar alguma coisa, é salvar como
um formato aqui TRK, então vou colocar aqui martelo tracker teste e vou salvar aqui na minha pastinha. Então eu tenho já esse projeto salvo, eu posso revisitar, eu vou disponibilizar para vocês aqui na Google. Eu posso vir aqui também e exportar. Então eu posso exportar um corte do vídeo, como um GIF, ou mesmo um arquivo MP4, que vai mostrar aqui todos os pontos da trajetória. E aqui eu posso selecionar, visualizar gráfico, principal, vou colocar o principal, vou colocar aqui vídeos e gráfico para ele marcar os pontos também, e vou exportar como um vídeo MP4. Vou salvar como aqui, vou salvar na minha, vamos lá para minha pastinha, cadê meu computador? Este computador, D, IFNBG, atividades de ensino superior, tecnologias digitais, martelo tracker. Vou marcar aqui o nosso teste de vídeo e vou salvar aqui como MP4, também vou disponibilizar para vocês. E aí você vai ver, né, que ele vai marcando aqui e vai salvando o vídeo completo com todos os pontos que a gente determinou. Então é bem interessante para a gente fazer, compartilhar com os nossos alunos, enriquece muito, definitivamente, a nossa prática docente. Então fiz aqui, ele está salvando o vídeo, e eu tenho também, claro, como exportar também os dados. Então aqui eu tenho, estou marcando aqui a fita, não quero abrir no tracker agora, vamos marcar aqui o nosso massa C, que é o centro de massa. Eu posso vir aqui também determinar, que ele está na fita, vamos botar massa C. Tem aqui os dados, eu posso analisar os dados que eu quero, se eu quero também os dados de velocidade, os dados de aceleração, de ângulo, de velocidade angular, de aceleração angular, tem essas opções aqui também. Mas eu também posso exportar os dados, então eu posso vir aqui em arquivo de dados, selecionar aqui massa C, todas as células, uma precisão total, delimitador aba, posso fazer assim, e aí salvar como um arquivo do tipo TXT, por exemplo. Então, dados aqui, e eu salvo, e depois abro como um TXT, e abro em outro software que eu vou utilizar para analisar esses dados posteriormente. Acho que já está salvo aqui, né? Beleza. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que tenham gostado do software, do que ele é capaz de fazer. E aproveitem agora para analisar e fazer também uma pequena análise que eu passei de um vídeo que eu disponibilizei lá na Google Classroom, um vídeo bem curtinho que eu retirei de um projeto da USP, dos professores da USP com a Univesp, de um lançamento também vertical, de um carrinho. Então, basicamente, vocês podem repetir aqui esses procedimentos e explorar ainda mais as possibilidades desse software, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima!